Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui novamente no canal do pastor Edivaldo Bueno para mais um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estar estudando a lição número 11, que tem por título O Homem do Pecado. Estamos estudando nesse trimestre sobre a doutrina bíblica do homem, da raça humana. Temos aqui o título A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Especificamente hoje, nesse estudo, o homem do pecado, o anticristo, né? É importante nós entendermos que o estudo ainda é sobre a doutrina do homem. Nós não estamos estudando escatologia. É uma abordagem diferenciada. Temos que atentar a isso. Se fosse um estudo escatológico, então a abordagem seria diferente, o foco seria outro. O foco do trimestre, para o nosso entendimento, é a doutrina do homem. Então, dentro desse contexto, a gente vai chegar na pessoa do anticristo, que nada mais é do que um homem. Tá ok? O objetivo da lição, segundo a revista, esclarecer que o homem do pecado, que é o anticristo, é a encarnação máxima da maldade. Então esse é o nosso foco e o nosso objetivo. Nesse estudo da doutrina do homem, nós passamos pela criação, nós vimos de onde viemos, do nosso Criador, do nosso Deus, que se revela aos homens na sua palavra, através da Bíblia. Vimos os propósitos dessa criação, os objetivos para que Deus tenha criado o homem, os atributos do homem, né? Aquilo que foi atribuído ao homem, as suas características, sua potencialidade, imagem e semelhança de Deus, a constituição corpo, alma e espírito, né? A racionalidade, a fé, seu intelecto, sua memória, né? Sua criatividade, capacidade de frutificar, de crescer como espécie, como raça humana. Tudo isso dentro de um propósito de Deus, para que em tudo Deus fosse glorificado. Para que esse relacionamento entre Deus e homem, entre Criador e criatura, fosse harmonioso, maravilhoso, benéfico, eterno, prazeroso, e que esse relacionamento fosse mantido de forma pacífica, né? Nesse estudo nós vimos que isso não ocorreu da forma mais harmoniosa. O homem peca, e o pecado é rebelião contra Deus. O homem se rebela contra o seu Criador através da queda, do pecado, né? Isso o homem traz para si grandes problemas. O homem é destituído da glória, da presença, da comunhão de Deus. Então é isso que nós estamos estudando. Nesse sentido, depois de tudo que vimos nas lições até aqui, já foram 10 lições, nós entendemos que a partir da queda ocorre a separação, a morte espiritual do homem, né? Com o pecado entrou a morte no mundo. E a morte é a separação, o homem perdeu a sua condição. E isso traz prejuízos enormes em relação à eternidade do homem e gerou uma necessidade que Deus intervisse, já tinha plano para isso, lógico, né? Provendo salvação à humanidade. Mas, havendo a queda, o homem se torna pecador. O homem se corrompe em sua essência e nasce já com tendência ao pecado, e todos pecam. Por isso todos carecem de salvação. A questão é que, havendo o pecado e praticando o pecado, e sendo impossível que o homem consiga viver sem pecar, isso torna o homem servo do pecado. Servo no sentido de escravo do pecado. E a Bíblia diz em Romanos 6,16 que sois servos daquele a quem obedeceis. Então nós obedecemos ao pecado, somos servos do pecado, e isso nos torna escravos do pecado.
De certa forma, nós somos possuídos pelo pecado, essa natureza pecaminosa. Se Deus não intervir nisso através da sua salvação, através de Cristo, no plano de redenção, o homem ele é do diabo e pertence ao diabo. Por quê? Porque o serve pelo pecado. João 8,34, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Passa a ser propriedade do pecado. 1 de João, capítulo 3, versículo 8, Jesus diz e fecha a questão: quem comete pecado é do diabo. É do diabo. É muito claro isso. Passa a ser posse do diabo. Possuído pelo diabo. É uma palavra pesada, mas é uma palavra de Jesus. Por isso que a gente entende a situação do homem gravíssima quando ainda é pecador, longe de Deus, destituído da salvação provida por Deus. O homem peca, é escravo do pecado, e quem peca é do diabo. E quem é o diabo senão o inimigo de Deus? Aquele que vai contra Deus. Aquele que quer tudo contrário a Deus. Aquele que se opõe a Deus. Por isso que Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 10, ele diz que éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Essa é a situação do homem sem salvação, sem Deus, sem Jesus. Caído. Totalmente fora do plano original de relacionamento saudável, de comunhão com Deus. Por que estamos dizendo isso? Para a gente chegar na doutrina do homem a entender o que é o anticristo. E o que é esse anticristo? Já falei. Homem. Um homem caído, totalmente possuído, que vai ser utilizado, usado pelo diabo com muito poder. Com o poder do diabo. Então o anticristo é isso. Não é nada sobrenatural em relação à sua essência. É essencialmente homem. Possuído por possessão, é o dono, o diabo, usando algo que é seu, que é um homem. Então, quando a gente vê algumas coisas místicas, né, baseado até no simbologismo bíblico, né, a besta que sobe do mar, fazendo referência ao anticristo, o dragão, então a impressão que dá é que tem um Godzilla saindo do mar. Não, é um homem caído, que faz parte da raça humana, totalmente à disposição, capacitado, vamos usar o termo aqui para compreensão, ungido pelo diabo com poder e virtudes do diabo. Então, isso é o anticristo. A possessão não é novidade, né? A intensidade com que esse homem especificamente vai ser usado e capacitado pelo diabo para os seus objetivos, para o seu propósito maligno, sempre voltado ao mal. Então a intensidade, esse evento, esse advento do anticristo, quando ele se manifestar, isso vai ser novidade. Pelo poder com que ele vai se manifestar. Mas não chegou o tempo dele ainda. Não é tempo, até agora, de manifestação do iníquo, do homem do pecado, do anticristo. Isso vai ter um tempo correto ainda. A gente vai estudar ao longo da lição. Então, se não chegou o tempo da sua manifestação ainda, com o que devemos nos preocupar? Qual a nossa preocupação? Qual o objetivo do nosso estudo? Temos que nos precaver, e esse é o foco prático desse estudo dentro da doutrina do homem, doutrina bíblica do homem. Esse é o foco, é precaver-nos como igreja, como salvos, como servos de Deus, contra o espírito do anticristo que já opera no mundo. Vejamos. 1 de João capítulo 4, versículo 3. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está operando no mundo. Está no mundo. Jaz no mundo. Opera no mundo, dependendo da versão. Paulo escreve que antes de sermos de Cristo, Efésios 2:2, diz assim o texto: andávamos segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, os homens caídos, destituídos da glória de Deus, pertencem pelo pecado ao diabo, e o diabo os usa no espírito do anticristo, que nada mais é do que o seu próprio espírito. Essa essência maligna operando num homem. A possessão não é novidade, né? Por isso que a origem desse espírito, dessa atuação, é muito remota. E a gente vê na sequência do estudo da lição que a origem disso ela vem lá, pelo menos a citação aqui é desde Caim. Por que Caim? Porque ele foi o primeiro homicida e até mais do que isso, pelo menos no nosso entendimento. Além dele ser homicida, quando Deus fala com ele, dá a entender que Deus o orienta e que Deus abre ali uma porta da graça para que ele se arrependesse. Nós vemos Deus falando a ele, se fizer o bem, será aceito. Ou seja, se você se arrepender disso, passar a fazer corretamente as suas coisas, será aceita a sua vida, o seu sacrifício, a sua oferta, Deus o aceitaria na sua comunhão, no seu relacionamento, assim como aceitou a muitos, e ainda aceita até hoje, graças a Deus. Mas Caim, quando soube disso, quando ouviu isso, qual foi a posição dele? Ao invés de se arrepender, ele se manifestou, não, a minha maldade é maior do que a que possa ser perdoada. É isso que está escrito lá em Gênesis, acho que capítulo 4. Então ele rejeita a graça de Deus, se opõe contra Deus, se coloca numa posição contrária à palavra que Deus estava dando a ele e resolve viver de uma forma distante de Deus, em rebelião à palavra do Criador. Esse espírito, ou seja, qualquer espírito que se opõe a Deus, às suas verdades, à sua palavra, à sua orientação, é o espírito do anticristo. Depois o comentarista, pastor Cláudio Honor, cita também Lameque, que foi no mesmo espírito usado, matou, foi o primeiro bígamo da história, rejeitou a orientação. E aí quando a gente começa a entender essa situação, a gente olha para a história da humanidade e entende a operação do erro, o mistério da injustiça que já opera no mundo. Como nós vemos tanta maldade, tantos líderes, governos, impérios, tiranos, corruptos, maldosos, que se afastam a passos largos para a maldade, distanciando-se cada vez mais daquilo que é princípio bíblico de moralidade, de retidão, de equidade. É o espírito do anticristo que já está no mundo, que opera nos filhos da desobediência. E a igreja, e nós, temos que estar atentos e nos precavermos contra essa atuação maligna. Quando a gente olha para a história, a gente vê a perseguição aos judeus, muitos relatos bíblicos, né, no tempo, o comentarista cita Amã também, lá do rei Assuero, a rainha Esther, que quis e intentou e planejou montar uma estratégia ali para exterminar os judeus. Vindo mais contemporâneo agora, a gente tem o caso de Hitler, do antissemitismo, do Holocausto, sempre tentando exterminar. O diabo sempre tentou exterminar a linhagem de Abraão, porque sabia que dali viria o Messias, o rei de toda a terra, aquele cujo o trono, o reinado nunca teria fim. Essa ameaça que o diabo percebe, ele tenta exterminar, mas não tem êxito. A palavra de Deus garante. Nós vimos isso na história. Jesus nasceu, ninguém o impediu de nascer. Deus cumpriu os seus planos e Deus sempre vai ter vitória nos seus propósitos, né? Quem pode impedir a mão de Deus, os planos de Deus? Então a origem dessas mazelas contra tudo que é de Deus é o anticristo. Contra Cristo
é o anticristo. Contra os judeus é o anticristo. Contra a igreja é o anticristo. Contra os princípios morais de Deus é o anticristo. É o espírito dele, que mesmo ele ainda não tendo sido manifestado em forma de homem, o diabo não possuiu essa figura ainda nesse ministério, nessa função, mas o espírito dele já opera, e opera muito, e trabalha muito. Por isso que a nossa guerra é ferrenha, a luta é gigantesca. A lição traz também para a gente compreender títulos do anticristo, menções relacionadas na Bíblia, né? Tem muitas. A principal é anticristo, ou seja, aquele que se opõe a Cristo. Está em 1 de João, capítulo 2, versículo 18. Aquele que se opõe a Cristo. E no estudo nós avaliamos, é aquele que se opõe, mas também quer o lugar de Cristo. Porque o diabo sempre quis adoração. Ele quis se colocar no lugar de Deus para ser adorado. Sempre buscou isso. Mas o pouco de adoração que ele vai ter, e talvez já tenha, é baseado no engano, na mentira. E passageira, efêmera, transitória. A adoração a Deus é baseada na verdade daqueles que o conhecem. E será por toda a eternidade. E eterna. E eterna. O anticristo não prevalecerá. Títulos: o anticristo. Encontramos também a menção homem do pecado, daí o título da nossa lição, especificamente porque estamos estudando a doutrina do homem. A besta que sobe do mar, o príncipe que há de vir, uma situação do profeta Daniel, o iníquo, o perverso, o filho da perdição. Todos esses títulos revelando sua essência, sua natureza, sua essência, do que ele é feito, do que ele é composto. Quando a gente olha para Deus, Deus se revela através dos seus nomes, dos seus atributos. Ele é amor, ele é bondade, ele é misericórdia, ele é a fonte de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Isso é Deus. E Cristo vem e representa isso plenamente. Ele incorpora os atributos de Deus e revela à humanidade a grandeza, a pureza, a santidade de Deus. E os atributos aqui os títulos do anticristo revelam a sua natureza. E qual é a sua natureza? É satânica. É maligna. Maligno é essencialmente mal. A sua essência é mal. É totalmente oposta a Deus. Segundo Tessalonicenses 2:9, a esse, falando do anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Olha a sua natureza. De onde ele vem, do que é feito. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça. Em João 8,44, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. E quando ele mente, porque não há verdade nele, quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, ou seja, do que ele é natural. Ele não consegue falar a verdade. Se falar a verdade, vai ser para enganar, e deturpar, e distorcer, porque ele mente, e a sua essência é o mal. Baseado nessa mentira, nessa falsidade, nesse engano, que é essencialmente o retrato do diabo e do anticristo, dessas bestas que ele vai utilizar, nós entendemos que ele será adorado quando se manifestar, mas através do engano, da mentira, não do conhecimento da verdade, como é Cristo. Apocalipse 13:4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. O dragão é o diabo. Essa besta aqui é o anticristo. Adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E vai ser muito poder. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ele vai chegar ao ponto, entendemos que é um líder religioso que vai se levantar e vai ter o seu governo universal, unificado, baseado no poder de Satanás, com prodígios, com sinais, com operação de coisas miraculosas que vai encantar o povo, que vai deixar o homem de boca aberta, o ímpio que não creu e não amou a verdade de Jesus. Será um tempo de juízo sobre toda a terra, de juízo.
E Deus permitirá esse engano, essa atuação maligna de Satanás, usando esse homem levantado como o anticristo, esse líder, esse governante, para enganar o povo, como parte do dia do Senhor, dos eventos relacionados ao dia do Senhor, das coisas futuras, da concretização do plano do Senhor sobre toda a terra. É parte disso, né? Esse anticristo exigirá adoração, será mau, impiedoso, autoritário. Usará uma religião em seu apoio, autoritária também. Quem não o adorar será castigado, será penalizado, será torturado, será morto. Então, esses líderes que se levantam, a gente percebe ao longo da história, começam a se achar deuses, porque eles é atribuído muita autoridade, muito poder, e na unção já do mesmo espírito do anticristo, eles começam a rogar para si poder divino. Nós tivemos muitos na história, e tem uns aí até hoje, que começam a querer adoração. Mas Deus não aceitará isso. Se permite, tem propósito redentor. É tempo de juízo sobre a terra, mas Deus os aniquilará. Apocalipse 13, 2. E a besta que viera semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Esse governo, esse homem, o anticristo, ele será tão poderoso como nunca se viu, que a revelação bíblica cita esses animais, que foram alguns deles citados lá no capítulo 7 do profeta Daniel. Daniel, na sua visão profética que relata no capítulo 7, ele cita algum desses animais, mas apontando para cada um desses como um reino após o outro, entendendo a profecia. Vai se levantar um reino como um urso, tem a característica de força, depois vem um como leão, é mais rápido, mas são sequências de reinos terrenos, cada um com seu poder, com a sua tirania, com o seu tipo de governo. Aqui para o anticristo, vamos entender o seguinte, ele faz essa alusão, essa profecia, essa revelação bíblica, juntando tudo isso na pessoa do anticristo, para nos dar a entender o poder que haverá na mão dele, como nunca visto, nenhum governante atingiu tanto mérito e com tanto poder e tanta autoridade sobre toda a terra, num governo unificado. Ele será aí praticamente ungido do diabo. A lição segue falando da missão do homem do pecado. E, consequentemente, como já dissemos, temos que entender aqui a missão do espírito do anticristo. Porque é o mesmo espírito que já atua. Primeira coisa, opor-se a Deus, segundo Tessalonicenses 2 e 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele sabe que não consegue vencer a Deus. Então ele ataca, ele é contra, ele se opõe tudo que é relativo a Deus, principalmente a verdade. Opõe-se também a Israel, como eu já falei, sempre se opôs a Israel, sempre quis exterminar Israel, objetivando exterminar Cristo, e agora o seu povo. Não vai acontecer isso. Nunca aconteceu e não vai acontecer. Israel, sim, teve um propósito, tem um propósito. Hoje estamos no tempo dos gentios, no período da igreja. Deus ainda volta e vai tratar totalmente com Israel. Deus fará isso. Mas não haverá como exterminar o povo de Deus, os judeus. Não tem como fazer isso. Haverá um remanescente e Deus vai trabalhar com eles e eles se converterão ao final. É um estudo maravilhoso. Esse espírito e a missão do homem do pecado também se opõem a Cristo. E é lógico, Cristo não é o verbo, a encarnação do verbo. Então se opõe também à palavra de Cristo, a tudo que Cristo disse, tudo que Cristo determinou e revelou no mundo espiritual e a nós homens. Se opõe a Cristo. Lá em Mateus 24, versículo 5, Jesus já nos avisou. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão
a muitos. Então, se alguém vos disser, eis Cristo ali, eis Cristo aqui, não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios. Eis que vos tenho predito. Jesus disse assim, olha, eu já estou avisando vocês que vai acontecer isso. Fiquem atentos aos sinais. Estejam alertas para se precaver contra esse engano. O problema é que Cristo já diz que muitos serão enganados. E não é o que nós temos visto? Não é o que já havia nos tempos de Paulo, de João, que já lutavam contra os falsos ensinos, os falsos profetas? Que Deus nos guarde, irmãos. Cabe a nós, igreja, estudarmos a palavra, buscarmos intimidade com o Senhor, revelação do Espírito Santo, discernimento de espíritos, que é um dom maravilhoso, a sabedoria que vem do alto, para que tenhamos capacidade de discernir os tempos, as estações, os sinais espirituais que Deus deixou para que estivéssemos atentos, para que os santos sejam protegidos, né? Como o diabo não conseguiu nunca e nem vai conseguir exterminar Cristo, aliás, já foi derrotado por ele na cruz. O diabo tentou matar Jesus quando era bebê, tentou matar os judeus antes dele nascer, de encarnar, tentou matar Jesus durante seu ministério. Lemos várias vezes e tentavam matar Jesus. Jesus teve que sair fugido, correu porque não era hora de morrer ainda. Tentou vencer Jesus no deserto, tentando ao pecado. Jesus nem se abalou com isso. E foi derrotado. O diabo foi derrotado. Jesus venceu e vai continuar vencendo. Mas, como o diabo não conseguiu êxito contra Cristo, o ataque dele é contra tudo que é de Deus. E nós somos o quê? Nós somos de Deus. Pela graça que há em Jesus. Pela salvação no seu sangue. Então nós sabemos que o diabo é contra nós. Que o espírito do anticristo, que opera no mundo, no sistema mundano, é contra a igreja. E milita, e trabalha, e disputa. João diz assim, na 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Como provar se o espírito é de Deus ou não? Primeiramente pelas Escrituras. Conhecendo as Escrituras. Com a presença do Espírito Santo. Revelando a verdade. Buscando o discernimento dos espíritos. O Espírito Santo nos capacita. Capacita a igreja a alcançar essa característica de discernimento de espíritos. Provai os espíritos. Uma forma muito importante também é conhecer a vida de quem está falando, de ensinando. A vida do homem de Deus, pelos seus frutos, pelo seu testemunho. Provar e ver se os Espíritos são de Deus. É missão nossa. É para nós fazermos isso com o poder do Espírito Santo. Versículo 2. Nisso conhecereis que o Espírito de Deus, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo. E eis que já agora está no mundo. A questão aqui, a alusão que ele faz a reconhecer que Cristo veio em carne ou não é essa colocação específica, literária e única. Não reconheço que Jesus veio em carne, não é isso. Se há o reconhecimento que Jesus veio em carne, há o reconhecimento da sua divindade e de toda a sua obra redentora e de toda a sua palavra, que é a verdade. Então, reconhecer que Jesus veio em carne é reconhecer toda a Escritura Sagrada como palavra divinamente inspirada por Deus. Então, a operação do maligno, no espírito do anticristo hoje, visa deturpar a verdade da palavra de Deus, trazendo mentiras, heresias, falsos ensinos, vendendo um evangelho barato que não custa nada para ninguém, com uma porta larga que não exige renúncia, que não exige santidade. Essa é a estratégia do diabo. Tentando enganar os crentes, tentando enfraquecer a igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas temos que estar atentos. Há ainda a perseguição física
em muitos locais. Vivemos no Brasil, isso aqui é diminuto. São casos pontuais, se houver perseguição física, bem pontuais. Mas quando a gente olha no contexto mundial, há muita perseguição física. O diabo trabalha na perseguição física, mas não vai matar a igreja. Porque o sangue dos mártires só fez a igreja crescer. Porque Deus honra isso. Ofende a igreja com doutrinas falsas, de falsos profetas, de falsos obreiros, interesseiros, lobos em pele de cordeiro, mentindo e enganando. Mas os salvos, os santos, têm a obrigação de buscar Deus e o conhecimento de Deus e conhecer a sua palavra. Há parte de culpa no povo também, que gosta de ouvir lorota, que gosta de ouvir evangelho barato e gosta do evangelho, do outro evangelho, do anátema, do condenável. Gosta porque é fácil. O evangelho de Cristo é maravilhoso, é doce. A presença de Cristo é gostosa, é vida abundante, mas não coabita com o pecado. Não, de forma alguma. Estejamos precavidos contra isso. Vamos correr. Opõe-se a Cristo, opõe-se à igreja. Isso nós vimos, né? Terceiro, a manifestação do anticristo, o império do anticristo. Agora, da pessoa, do encargo mesmo, dessa função. Se o diabo é tão poderoso, se a possessão não é novidade, se já existe, por que então vai ser novidade esse anticristo? Por que vai ser diferente dos outros? Por que ele vai ter mais poder que os outros? Porque ainda não chegou o tempo da sua manifestação. Ainda a igreja está na terra. Haverá um tempo que isso vai mudar. Existe algo que impede a ação do anticristo, que impede o trabalho e o ministério do anticristo aqui na terra. E o que é? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. E agora vós sabeis o que o detém, está falando do anticristo, para que a seu próprio tempo seja manifestado. A seu tempo seja manifestado. Mas sabemos o que o detém. Ele está apontando para algo definido. Há algo que o detém. E o que é? Porque já o mistério da injustiça opera. Já opera. Somente há um que agora o retém. Está bloqueando essa ação maligna tão intensa, num grau tão elevado, um grau máximo de maldade agindo num ser humano. Porque o mistério da justiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. O Espírito Santo e a sua atuação na igreja de Cristo, a verdadeira, a universal congregação dos santos, lavados pelo sangue do Cordeiro e fiéis, é o que retém a operação do anticristo. Essa ação sobrenatural do Espírito Santo, conservando os santos, mantém esse mundo nessa presente era. A partir de um momento em que Deus der o sinal, e isso vai acontecer no abrir e fechar de olhos, haverá o arrebatamento da igreja. Será tirada essa atuação do Espírito Santo, que habita na igreja e que o detém. E então será revelado o iníquo. Será uma manifestação em forma de um homem político, em forma de um governante. Mas a igreja ainda está aqui. E o Espírito Santo atua nesse sentido, bloqueando essa ação. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, Paulo diz que a igreja do Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. O governo do anticristo, a pessoa do anticristo, não teria como coexistir na terra ao mesmo tempo. A igreja de Cristo é a coluna da verdade, que sustenta a verdade na terra, mesmo diante da operação do maligno já atuando nos seus e no sistema como um todo contra a verdade de Deus. Mas a igreja de Cristo é a coluna e a firmeza da verdade. Até que seja tirada. Aí vem o quê? Aí vem o reino da mentira. Como o anticristo reinaria na mentira se a igreja ainda estivesse aqui, sendo coluna e firmeza
da verdade. São duas coisas que não coexistem ao mesmo tempo. A igreja sobe, é arrebatada, o Espírito Santo permite a atuação do diabo. Nesse ponto, nessa ocasião, o diabo será expulso dos céus. Ele atua nas regiões celestiais, Efésios 6 e 12. Mas quando a gente vai para Apocalipse 12, 7, tem um texto maravilhoso. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Os de Deus e os do diabo, e o diabo batalhando. Versículo 8, de capítulo 12 de Apocalipse. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra das regiões celestiais, onde ele batalhava, ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Versículo 12 de Apocalipse 12 também. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Os céus fazem festa, porque o dragão, o espírito do anticristo e os seus demônios foram precipitados na terra. Alegrai-vos, ó céus. O problema é a continuidade do versículo. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Igreja sobe, o diabo é precipitado na terra. Capacita o anticristo, esse líder político, capacita o anticristo, unge o anticristo, levanta também o falso profeta para apoiar o seu governo universal. Alcança a prosperidade, a unificação das nações, consegue até acordo com Israel, engana as nações e tem ali o seu governo ditatorial com a religião falsa, com o apoio do falso profeta, faz prodígio, faz maravilhas, coisas, milagres acontecendo, tudo através do poder de Satanás, baseado na sua essência maligna e na mentira. Um líder religioso e um líder político, juntos, em função do diabo, enganando o homem no tempo do juízo de Deus contra essa terra. A igreja estará no céu, festejando com Cristo. Só que dura pouco o reino do diabo, do anticristo. Depois de 3 anos e meio, 42 semanas, Cristo começa a atacar. Israel percebe o erro, o engano. Israel descobre a farsa. O mundo entra em colapso. O governo dele entra em colapso, começa a ruir. Cristo começa a mandar as pragas do céu contra o mundo, contra essa humanidade. Um tempo de juízo contra toda a terra, que não amou a verdade. E no fim disso, Cristo prevalece, junto com o seu povo, junto com o remanescente de Israel. E o anticristo, que teve a sua adoração falsa, vê o seu governo ruindo em decadência, provavelmente, penso eu, vai começar a culpar Israel. Porque Hitler, no seu governo, ele começou a culpar os judeus da fraqueza financeira, das misérias do seu governo, da falta de capacidade de administração. Oh, a culpa não é minha do governo, não. A culpa é dos judeus. Vamos acabar com eles. Promoveu ódio contra os judeus, arregimentou exércitos contra os judeus e os atacou. E não prevaleceu. O anticristo talvez fará a mesma coisa. Arregimentará as nações baseado numa culpabilidade mentirosa, lógico, para cima dos judeus. E nessa batalha Jesus é o vencedor. E o anticristo é vencido. 2 Tessalonicenses 2 e 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Na gíria dos esportes, quando você tem um time muito bom e um time muito ruim, a gente fala que nem deu jogo. Meus irmãos, maior do que está em nós, do que o que está no mundo. Não vai dar jogo. Satanás pode parecer poderoso para nós. E ainda mais na atuação poderosa, sem a proteção do Espírito Santo sobre os homens, vai ser feio o negócio. Mas diante do Cordeiro, do Leão, do Eterno, não é nada.
todo o seu poder será aniquilado com um assopro. Olha a diferença maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Apocalipse 19:20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Estejamos precavidos contra o espírito do anticristo, conscientes do que acontecerá nos tempos do fim, mas confiantes na vitória da igreja, na vitória de Cristo, do seu plano redentor. Deus é conosco e Deus é por nós. É um versículo muito impactante lá em Josué 24. Escolhei a quem sirvais. Se vão servir a Deus ou ao diabo. Quem servir a Deus estará com ele na eternidade, gozando de vida e paz na sua presença. Escolhei, pois, a vida, é a recomendação de Deus. E a nossa. Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus.